Use predicativo do sujeito, agente da passiva, aposto, adjunta adverbial, complemento nominal e adjunta de nominal. Lá vem, lá vem, lá vem. Ó, complemento nominal e adjunta de nominal de novo, tá? Parece filme de terror. Mas esse exercício mistura tudo. Então, vamos embora lá. Predicativo do sujeito. Ó, cada exercício eu vou retomar para você recuperar a sanidade e poder seguir comigo, tá? O que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma qualidade, é um estado. Ó, qualidade está. Aproveite a revisão a cada exercício que eu faço, hein? Qualidade, estado, que vem no predicado e refere-se a sujeito. Isso é predicativo do sujeito, tudo bem? Agente da passiva. Agente da passiva, lembra? Vem sempre com verbo no particípio, sujeito paciente, é um sujeito que sofre a ação, e o agente da passiva vem sempre ou com a preposição por ou com a preposição de. Tudo bem? Aposto. Aposto é termo que explica o outro. Normalmente explica, pode resumir. Ele é um substantivo, ele vai ser sempre um núcleo substantivo que explica outro substantivo. Ele pode explicar, ele pode resumir, ele pode enumerar. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial você já sabe de cor. Refere-se a verbo, adjetivo ou advérbio e tem cheiro de circunstância. Tudo bem? Complemento nominal. Complemento nominal completa substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio e vem com preposição. E quando ele completar um substantivo abstrato, ele vai ter valor passivo. Valor passivo quando ele completa substantivo abstrato. E o adjunto adnominal, ele se refere a substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Concreto ou abstrato. E pode vir sem preposição ou com preposição. Ele pode ser um artigo, ele pode ser um adjetivo, ele pode vir sem preposição, mas pode vir com preposição. Quando ele se refere a um substantivo abstrato, ele tem valor ativo. Valor ativo, valor de posse, valor de agente, tá? Feita a revisão, vamos embora lá. 1. Recuperadas, as antigas fazendas de café do Rio de Janeiro abrem as portas a visitantes. Colocando a frase na ordem direta ficaria: as antigas fazendas de café do Rio de Janeiro, sujeito, abrem as portas e estão, e elas abrem as portas e estão recuperadas. As antigas fazendas abrem as portas e estão... Então, esse recuperadas na ordem direta fica lá no final. Refere-se ao sujeito e vem no predicado. Predicativo do sujeito. Código 1. É um predicativo do sujeito antecipado. Tá vendo essa vírgula? É um predicativo do sujeito deslocado. 2. Naquele casal, aliviava-se tudo que é nobre. O amor e a confiança. O amor e a confiança estão enumerando o tudo. Tudo que? O amor e a confiança. Tudo que é nobre. Esses 2 pontos te ajudam, indicando que você está num aposto, diante de um aposto. Código 3. É o tal do aposto enumerativo. Aproveite e anote aí o nome do aposto para você revisar. Aposto enumerativo, porque eu estou enumerando. Eu estou desdobrando. 3. A felicidade do filho era contagiante.
Do filho manda a seta para felicidade. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema. Substantivo abstrato. Beleza. O filho, ele tem a felicidade, né? A felicidade é dele. O filho tem, ele exerce, é ativo, é dele, é posse. Felicidade dele. Adjunto adnominal. Código 6. É valor ativo, valor de posse. 4. Por maior que seja a tranquilidade de um homem quando resolve abandonar a vida, é-lhe sempre agradável achar um pretexto. É-lhe sempre agradável. L, Adriana, que papo é esse de L? L é igual a é a ele. Troque o lhe por a ele para tentar entender melhor a frase. É agradável a ele. Quando você troca o lhe por a ele, fica mais fácil. Quando você troca o lhe por a ele, dá para ver que apesar de ele estar com o hífen aqui ligado ao verbo, sintaticamente ele não se liga ao verbo, não. Ó, é como se eu dissesse, é agradável. Coloque na ordem direta. Troque o lhe por a ele. É agradável a ele. Esse a ele manda a seta para agradável. Esse lhe manda a seta para agradável. Agradável é adjetivo, quando completa adjetivo e vem com preposição, eu sou feliz. Completa adjetivo, complemento nominal. Código 5. A cidade do Rio de Janeiro continua linda. Adriana, tenho dúvida. A frase 5 é para ter dúvida. Qual é a dúvida que você vai ter nela? A pergunta é, do Rio de Janeiro não manda a seta para a cidade? É. Não especifica a cidade? Cidade não é concreto? É. Dá para ver. Dá vontade de dizer que é adjunto adnominal, porque está especificando a cidade, não é qualquer cidade. Cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, não dá nome? Ó, não poderia ser um aposto especificativo? Porque é o nome da cidade? Então, olhe para mim. Agora a gente vai resolver um outro problema, muito comum nas provas também, quando é análise sintática. Há um outro problema. Eu estou te mostrando vários problemas ao longo dos exercícios. Você já viu adjunto adnominal e complemento nominal? Está preenchendo o seu caderno? Você já viu a diferença de adjunto adnominal e predicativo do objeto? Agora você vai ver a diferença do adjunto. É para preencher isso no caderno. Porque no final a gente vai ter visto tudo. Adjunto adnominal e aposto. Aposto especificativo. Eles se parecem muito, porque o aposto especificativo também vem junto ao nome. Por que não é adjunto? É aquele exemplo clássico que a gramática nos dá de mês de maio e mês das noivas. Qual dos dois é aposto e qual é adjunto adnominal? Então, a dica é, o aposto, ele tem cara de adjunto adnominal, porque ele vem, o aposto especificativo, porque ele vem junto ao nome. Só que a dica é aquela que eu te dei lá quando eu te ensinei aposto especificativo. O aposto especificativo é aquele que dá nome, é aquele que nomeia. Então, quando der nome, não é adjunto, é aposto. Então, vou repetir. Na dúvida, faça essa pergunta. Está dando nome? Quando der nome, é aposto especificativo. Então, diga para mim. Mês de maio, mês das noivas. Qual dos dois nomeia o mês? Maio. Então, esse é aposto especificativo. Lembra que o aposto especificativo é o único que não vem com sinal de pontuação, que não vem com vírgula. Por isso que ele engana, ele parece ser um adjunto adnominal. Já o outro, das noivas, não está dando o nome do mês. Está só qualificando o mês, né? Adjunto adnominal. Entendeu? Quando dá nome, é aposto. Repita comigo. Se der nome, será aposto especificativo
e não adjunto adnominal. Tranquilo? Tá comigo? Tá? Então, volte lá para a frase 5. A frase 5, ela deixa a dúvida, né? E aí, é aposto especificativo ou é adjunto adnominal? Então, você vai fazer a pergunta: dá nome? Dá nome? Dá nome? Sim, é o nome da cidade. Rio de Janeiro, ó, vou escrever aqui, ó, é o nome da cidade. Se é o nome da cidade, se dá nome, é aposto especificativo. Código 3. Agora, veja a diferença entre as frases 5 e 6. O povo do Rio de Janeiro demonstra o seu inconformismo. Do Rio de Janeiro, manda seta para povo. É adjunto adnominal ou é aposto especificativo? Ou seja, ele é adjunto adnominal ou ele está dando nome ao povo? Se ele der nome ao povo, é aposto. A de cima dava nome à cidade. Rio de Janeiro é o nome da cidade. Mas Rio de Janeiro é o nome do povo? Não. Então não dá nome. Por isso não é aposto especificativo. É adjunto adnominal, código 6. Entendeu? É adjunto. Não é um nome do povo. Não é nome. Eu vou escrever aqui, ó. Não é o nome do povo. Ele só está qualificando o povo, não é qualquer povo, é o povo do Rio de Janeiro. Então, é um adjunto adnominal, ele vem junto ao nome. Adri, por que não pode ser complemento nominal? Tô tendo recaída. Complemento nominal não pode ser, primeiro porque povo é concreto. Mas se você não... Ah, mas eu não consigo ver esse negócio de concreto abstrato, tá? Rio de Janeiro tá sofrendo alguma coisa, é alvo de alguma coisa? Não. Então é claro que não é complemento nominal. Complemento nominal é aquele exemplo, construção da casa. A casa é construída. Ele tem um valor passivo. O Rio de Janeiro não tem valor passivo, então é claro que não poderia ser complemento nominal. Caso você tenha recaída, já estou aqui te adiantando, tá? Então você tá vendo que o povo do Rio de Janeiro não é nome, então também não pode ser aposto, é adjunto adnominal. 7. Um dia se descobriu, num gesto longo e demorado, olhando a esquife longamente. Longamente refere-se a quê? Manda a seta para olhando. Olhando como? Olhando longamente. Refere-se a verbo e tem cheiro de circunstância, cheiro de modo. Refere-se a verbo e indica circunstância, é adjunto adverbial de modo, código 4. As salas de aula estão cheias de crianças e jovens. Tudo bem? De crianças e jovens, manda seta para cheias. Cheias é o quê? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Não arrume problema onde não há. Cheias é o quê? Cheias é adjetivo que está qualificando salas. Tudo são setas, né? Nada como colocar as setas, né? Ó, cheias é adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição, eu sou feliz. Complemento nominal. Código 5. Tranquilo? 9. As ruas foram lavadas pela chuva. Ó, eu tenho um verbo não particípio, lavadas, isso é particípio. Eu tenho um sujeito que sofre a ação, um sujeito paciente. As ruas, elas não lavam, elas são lavadas. Tudo bem? Então, eu tenho um termo que exerce a ação, eu consigo passar para ativa. A chuva lava as ruas. Se eu consigo passar para ativa, isso me dá a dica de que é um agente da passiva, código 2. 10. Se é para o bem de todos manda seta para bem.
E aí? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, né? Porque bem é substantivo. Se fosse um adjetivo, eu seria feliz. Se fosse um advérbio, eu seria feliz. Só poderia ser complemento nominal. Mas bem é um substantivo abstrato, então eu tenho um problema. Pronto. Quando eu tenho um problema, eu vou ter que ir pelo macete semântico. Eu vou ter de olhar para cá para perguntar se esse elemento que eu quero classificar, ele exerce ou se ele sofre. É para cá que eu tenho... Ou não vai olhar para outro lugar, você tem que olhar para cá. Todos têm o bem. O bem deles, de todos. Consegue ver que há uma ideia ativa de posse, bem de todos, bem deles. Então, adjunto, adnominal. Valor ativo, valor de posse. Código 6. Bora para o outro. Felicidade, ó. Você entendeu? A gente tá fazendo frases de prova. Tá vendo como não é tão ruim assim? Quando você vai acelerando o raciocínio cada vez mais, ó. Houve uma pergunta durante a aula lá em que eu explicava a diferença de adjunto a adnominal. Eu me esqueci do nome do aluno, mas uma pergunta ótima. Ele falou assim, Adriana, a expressão adjunto adnominal ou complemento nominal, ela às vezes se separa do elemento ao qual ela se refere, do referente dela? Sim. E aí eu falei para você que isso iria vir. Olha aqui, ó, tá vendo danação? O danação manda a seta para a felicidade. Ó, na hora de colocar a seta, você tem de ler com atenção, com cuidado, porque nem sempre a seta irá para o substantivo ou para o termo, seja lá qual for, que esteja imediatamente antes, não. Nem sempre será o termo imediatamente anterior. Então, tem que ler mesmo. E essa pergunta foi ótima, porque o aluno falou, e quando se distanciar? Eu falei, ó, não vai se distanciar tanto, mas vai se distanciar um pouco, é o caso aí. Danação, não manda seta para geral, não é geral da nação, é felicidade da nação. Pronto. Então, Adriana, tô entendendo que às vezes a seta não vai para um termo tão coladinho ali, beleza? Bom, agora que você colocou a seta, agora me diga, felicidade é o quê? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, porque felicidade é substantivo abstrato. A felicidade, substantivo abstrato. Então, eu vou ter de ir pela semântica. A nação, ela tem a felicidade? Ela tem a felicidade? Sim. Felicidade dela. Felicidade dela. Felicidade da nação. Posse. Ela tem. Olha o valor ativo, olha o valor de posse. Adjunto, adnominal. 6 e 6. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. 11. Fumar é prejudicial à saúde. A saúde manda seta para quem? Adriana, quantas frases são? 555 frases, todas retiradas de prova. Então, vamos embora lá. Você vai ficar muito poderoso depois desses exercícios de fixação. Falei para você que eles eram poderosos. 11. Fumar é prejudicial à saúde. A saúde manda seta para quem? Prejudicial. Sou feliz, eu tenho um problema. Sou feliz, porque prejudicial é adjetivo. Se completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal, coisa linda. Código 5. 12. Vivia cercado de amigos sinceros. Eu tenho particípio. Eu tenho um sujeito que sofre a ação, ele vivia cercado, sujeito paciente. E esse de que tem valor de por amigos sinceros. Inclusive, eu consigo passar para ativa, ó. Amigos sinceros o cercavam. Quando eu passo para ativa, dá para ver que isso aqui é agente da passiva. Código 2. Essa frase aí também é pancada, porque você está vendo, a gente vai estudar a voz passiva, é o próximo assunto, mas você está vendo que você está tendo uma voz passiva aí, voz passiva analítica, com um verbo auxiliar que não é nem verbo ser, nem estar, nem ficar.
Normalmente, na voz passiva, os verbos auxiliares são ser, estar ou ficar, mas não são só eles. Essa frase aí é pesada, porque é uma voz passiva analítica que não vem com o verbo ser auxiliar. Então, Adriana, como é que eu vou saber que é voz passiva analítica? Pelo sentido. Quando eu digo ele vivia cercado, então os amigos sinceros o cercavam. Olha a voz passiva, ele vivia cercado, ele estava cercado. Outra coisa, por que é tão difícil essa frase 12? A preposição de no agente da passiva. Normalmente é a preposição por. Então, agente da passiva com preposição de é super difícil, né? Olha a preposição de no agente. Essa frase 12 é horrível. Muita gente errou e colocou o complemento nominal. Mas não é, porque é voz passiva. Bora lá, 13. Os meios de comunicação e as novas tecnologias mudaram a vida das pessoas. De comunicação, manda seta para meios. Manda seta para meios. Meios é concreto. Meios é concreto, meios de comunicação. Eles têm forma definida. É concreto. Meios... Ah, mas Adriana, eu me enrolo com esse negócio de concreto. Tudo bem. Olhe para isso que está aqui, ó, de comunicação. Se você não conseguir, na hora da questão, se você não conseguir seguir por essa história de concreto, lembre-se de que isso não é o mais importante. O mais importante é você olhar para essa expressão e perguntar assim, comunicação não está especificando meios, tipo de meios? Toda vez que trouxer a ideia de tipo, especificação, é adjunto adnominal, porque não está sofrendo, comunicação não sofre os meios. Não é alvo dos meios. São meios de comunicação, tipo de meio. Especificação, ó. Valor de especificação, que é característico do adjunto adnominal. Código 6. Continue comigo. Mudaram a vida das pessoas. Das pessoas, manda a seta para a vida. Eu sou feliz ou tenho problema? Tem um problema, né? Porque vida é abstrato, vem do ato de viver. É um substantivo abstrato. As pessoas vivem. A vida é delas. Há uma ideia de posse. Há um valor ativo. Então, aqui, a gente está falando das pessoas que vivem vida delas. Valor ativo, valor de posse, adjunto adnominal. Código 6. Os dois são adjuntos adnominais. 14. O amor ao próximo. Ao próximo manda seta para amor. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Ao próximo manda seta para amor. Tudo bem? Amor é o quê? Substantivo. E é abstrato. Refere-se a um substantivo abstrato, eu tenho um problema. A pergunta é, o próximo, ele tem o amor ou ele é amado? Então, ó, o amor ao próximo era a sua maior virtude. O amor ao próximo, o próximo, ele ama, não é amor a ele? Nesse caso aí, o próximo pode amar, mas nesse contexto, você tem que entender o contexto. Quando eu digo amor ao próximo, o próximo é amado. O próximo é amado. Então, complemento nominal. Valor passivo, ó. Vou colocar aqui, ó. O próximo é amado. Ele sofre. Eu consigo passar para passiva. Então, é complemento nominal. Tudo bem? Tá entendendo? Tem que fazer muito. Tem que fazer muito isso. 15. Pegou um pano úmido e silenciosa ligou o ferro. Pegou um pano úmido. Primeira coisa que eu faço na análise sintática, Adriana, é colocar a seta. Nesse caso aqui, silenciosa, tá ligado aqui, ó. É como se eu dissesse, ó. Ela pegou um pano úmido e ela... Há um sujeito que está elíptico, oculto. Tá, beleza. Quando eu digo e silenciosa ligou o ferro, esse silenciosa tá ligado a ela. É como se eu dissesse assim, ó, ela, que é esse sujeito oculto, ligou o ferro e estava silenciosa. Tá comigo? Ó, ela ligou o ferro
e estava silenciosa. Quando eu coloco esse e estava, concorda? Que fica mais fácil. Esse é adjetivo que se refere ao sujeito e vem no... Isso aqui não é o sujeito oculto. É adjetivo que se refere ao sujeito e vem no predicado. É o chamado predicativo do sujeito, que foi deslocado. Está vendo aqui as vírgulas? Porque ele está intercalado. Na ordem direta, ele ficaria aqui, ó. Ela ligou o ferro e estava silenciosa. Entendeu? Foi. Não é silenciosamente, não é adjunto adverbial, não. Ó, peguei aí um comentário do chat que pode atrapalhar muito, ó. Não troque por silenciosamente, porque se você trocar por silenciosamente, você vai dizer que é adjunto adverbial. O silenciosa não é igual a silenciosamente, porque silenciosa é adjetivo. Silenciosa é adjetivo. Silenciosamente é advérbio. Então, não troque por silenciosamente, tá? Não é adjunto adverbial, porque advérbio não varia, se está tendo recaída. Ó, silenciosa variou. Variou. Não confunda silenciosamente. Isso é muito comum com o aluno que erra. O aluno que erra, ele lê uma coisa e troca por outra. Não, o que está escrito é silenciosa, tá vendo? Se varia, é adjetivo. Silenciosamente, seria outra coisa, seria advérbio, tá? Cuidado, é natural a recaída, é natural. Ah, tão bonitinhos aí comentando, desculpe, Dri, foi recaída. Não precisa se desculpar não, tá? Eu tô cuidando, eu tô de olho aí pra ajudar, tá bom? Tudo bem? Então vem. Quem está assistindo a aula desde ontem está acompanhando. Mesmo, Adriana, é que de vez em quando eu tenho recaída, é natural. Agora, é claro, a pessoa que chega de repente não vai entender nada, porque a gente está num crescente nas aulas. Então é natural que você tenha recaída, só não pode falar assim, não estou entendendo nada. Aí é a pessoa que chegou agora, né? Porque a gente está indo num crescente. Eu estou dando aula desde sujeito, eu comecei a explicar sujeito, predicado, eu te ensinei desde a achar o sujeito. Então não há como estar perdido. Perdido é o cara que chegou agora, caiu de paraquedas. Ah, eu, hein? Perdido o quê? Você tá achado. É que de vez em quando você tem recaída. Natural, eu te ajudo. Qualquer forma de violência. Qualquer forma de violência, manda a seta pra onde? Forma. Forma, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Forma, eu sou feliz ou eu tenho um problema? Ferrou, Adriana, eu tenho um problema, porque é a forma. É a forma, é um substantivo abstrato. Eu tenho um problema. Tá. Quando eu tenho um problema, aí eu olho para o que está grifado e pergunto se o valor é passivo ou se é de posse, especificação e ativo. Quando eu digo forma de violência, é um tipo de forma. Esse de tem um valor semântico de tipo, especificação. Toda vez que trouxer ou ideia de posse ou ideia de tipo, especificação, será adjunto adnominal, código 6. Tudo bem? Show! Show, muito bem. 17. A difusão da violência é iminente. Da violência, manda a seta para quem? Difusão. Sou feliz ou tenho problema? Tenho problema, porque difusão é substantivo abstrato. Como é substantivo abstrato, agora eu vou ter de olhar a semântica. A violência, ela exerce a difusão ou a violência é difundida? A violência é difundida. Ó, vou até escrever para você ir adestrando o raciocínio. Ó, violência é difundida. A violência não difunde. A violência é difundida. Quando eu consigo passar para passiva, eu resolvo minha vida. Valor passivo, complemento nominal, código 5. Tudo bem?
valor passivo, complemento nominal, código 5. 18. Percebe-se com frequência a sabotagem do idioma. Percebe-se com frequência a sabotagem do idioma. Do idioma refere-se a quê? Sabotagem. Tá? Sabotagem. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema, porque sabotagem é substantivo abstrato. Beleza. O idioma, ele sabota ou ele é o idioma é sabotado? O idioma é sabotado. O idioma é sabotado. Consigo passar para passiva. Quando eu consigo passar para passiva, eu já aprendi. É complemento nominal. Código 5. Coisa linda. Você está indo. Você está conseguindo. 19. O significado das palavras. O significado das palavras. Eu sou feliz ou eu tenho um problema? Eu tenho um problema. Significado é substantivo abstrato. Show. Então, agora eu vou ter de ver se as palavras... Ó, as palavras, elas significam ou elas... O significado não é delas? Hein? Ó, delas. Posse. Também não posso dizer que as palavras significam, ou seja, elas exercem a ação de significar. Não posso. Então, se as palavras significam, elas exercem a ação de significar, o significado é delas, é adjunto adnominal, código 6. Voltando aqui, rapidamente, aproveitando aí, né? Eu tô com um olho no peixe, outro no gato. Rapidamente aqui, recaídas são naturais e ajudam os colegas. Adriana, eu achei que na 18 havia ambiguidade, o idioma sabota. Não nessa frase. Se você sair da frase, você pode gerar uma ambiguidade. Mas quando ele diz, ó, percebe-se com frequência a sabotagem do idioma, ou seja, as pessoas estão sabotando o idioma. Ele é sabotado, o idioma não está sabotando o idioma. Oi, eu sou o idioma e eu vou sabotar você. As pessoas é que sabotam a língua, sabotam o idioma, então cuidado, tá? Outra questão aqui. Adriana, peraí, calma, Diego, já vou te responder. Diego, por que você escreve com letras maiúsculas? Ô, Diego, toda vez que você escreve nesse chat aí com essas letras maiúsculas, eu levo um susto, tá? Eu acho que caiu do ar, que... Cuidado, tá? Fala assim comigo não, que você me magoa. Ó, vamos lá, Adriana. No contexto não. Deixa eu ver. Mas houve uma dúvida aí antes da do Diego. Deixa eu ver se eu pego. Bom, o Diego pergunta: professora, no aposto especificativo não ficará isolado em relação ao seu referente na sentença? Se vier isolado entre vírgulas, eu posso dizer que será um caso de aposto explicativo? Diego, o aposto especificativo, ele nunca vem entre vírgulas. Ele nunca vem entre vírgulas, tá? Então, ele não se isola por vírgula. Quando você coloca as vírgulas, ele deixa de ser especificativo para ser explicativo. Hein, Diego? Tá? Então, a pergunta do Diego é boa e é de aposto. Eu vou abrir parênteses aqui rapidinho para responder o Diego, mas vai ajudar todo mundo. Se eu digo assim, por exemplo, a professora, ele está falando do aposto especificativo. Lembra que o aposto especificativo é aquele que dá nome? A professora Adriana chegou. Aposto especificativo é o que nomeia. Então, qual é o aposto aqui? Tem aposto aqui? Tem. Isso aqui é aposto especificativo. O aposto especificativo é aquele do mês de maio, é o que dá nome, é o nome da praça, Praça da República, é o que dá nome. Aposto especificativo é o que dá nome, tá bom? Então, a Adriana é aposto especificativo de professora. Beleza. O aposto especificativo, lembra que eu ensinei que ele é o único que não pode vir isolado por vírgulas?
Não pode. É erro. Se você colocar as vírgulas no aposto especificativo, fica errado, sabia? Então, você não pode dizer a professora, vírgula, Adriana, vírgula, chegou. Agora, seria diferente se eu invertesse. Se eu inverter essa construção, aí vai passar a ser aposto explicativo. Ó que legal. A Adriana, então a dúvida do Diego é ótima. Ó. A Adriana, vírgula, professora, vírgula, chegou. Então, quando você diz a Adriana, vírgula, professora, vírgula, ó, agora a Adriana deixa de ser aposto, passa a ser o sujeito e professora, que está entre vírgulas, aí sim passa a ser aposto explicativo. Quando você coloca entre vírgulas, deixa de ser um aposto especificativo, mas aí você tem que inverter a estrutura, porque eu não posso colocar as vírgulas aqui, entendeu? Mas deixa de ser, se eu colocar vírgula aqui tá errado, porque eu não posso separar o aposto especificativo por vírgula, entendeu? Agora, quando você inverte, aí você passa a ter um substantivo explicando o outro, aí passa a ser um aposto explicativo. Show! Isso aí, Roberto, isso aí. Ótimo, vocês estão crescendo. Adriana, outra dúvida que eu tive nessa questão. Aquele silenciosa, se eu trocasse por silenciosamente, aí seria um advérbio. Então, ó, lembra a frase 7? A frase 7, o longamente, ele é um adjunto adverbial, porque ele é um advérbio. Ele foi o único de código 4. Você viu? Agora, tô falando desse aqui, que estão me perguntando do silenciosa. Cadê o silenciosa? Esse aqui. Silenciosa não é adjunto adverbial, porque silenciosa não é modo. Silenciosa não é advérbio. Silenciosa é adjetivo. Adjetivo varia, advérbio é invariável. Mas, se eu trocasse o silenciosa por silenciosamente, passaria a ser adjunto adverbial. Tudo bem? Entenderam? Tá? Adriana, apesar de essas experiências terem diferentes características, o essas é complemento nominal, não é adjunto adnominal de experiências. Toda vez que eu tenho um artigo, um pronome ao lado do substantivo, artigo, pronome, são adjuntos adnominais. O complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Então, essas, o artigo o pronome, eles são, quando eles vêm junto ao nome, junto ao substantivo, eles são adjuntos adnominais. Tudo bem? Então, parei rapidamente só para esclarecer umas dúvidas muito boas do chat. Voltando aqui, frase 20. As crianças saíram do cinema apressadas. Bora colocar a seta. Apressadas manda a seta para quem? Crianças. Vem no predicado e se refere ao sujeito. É um adjetivo. Eu posso até dizer assim, ó, para me ajudar, ó, eu posso até dizer assim, ó, as crianças saíram do cinema e estavam, é como se eu colocasse um verbo de ligação implícito. Isso me ajuda a ver que é um adjetivo na função de predicativo do sujeito, código 1. Adriana, por que não é adjunto adverbial de modo? Repito, não é modo, porque é adjetivo. É adjetivo. Diferentemente seria se eu dissesse as crianças saíram do cinema apressadamente. Apressadas é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Agora, seria diferente se eu dissesse apressadamente. Aí seria um advérbio, aí sim, na função de adjunto adverbial, de modo. Entendeu por que apressadas não é modo? Porque não é advérbio. Porque é adjetivo, que varia. Adjetivo varia, advérbio não varia. Entendeu? Bora para 21. Última desse exercício aí. Montes, rios, ervas, árvores, terra, tudo é manifestação da vida. Esse tudo resume os termos antecedentes. É aposto resumitivo. Código 3. Tudo bem? Aposto resumitivo é aquele que sintetiza, é aquele que resume. Olhe para mim, a gente está chegando ao final. O objetivo desses exercícios, qual é?
é resolver muitas frases, são 110 frases no total que eu coloquei no material. Frases retiradas de provas, para depois, aí sim, resolvermos as questões das bancas do Brasil. Ó, antes, roda a vinheta para o próximo exercício.